Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula, Victor Reuter aqui, e hoje nós vamos falar aí sobre material de tecido no V-Ray para SketchUp. Foi um dos pedidos aí do pessoal nos comentários, né? Então eu vou dedicar essa aula aqui a te ensinar a criar tecidos. Inclusive eu separei esse bloco aqui dessa cama que eu usei, que foi uma cena que eu postei aí, o pessoal gostou bastante, e eu vou aplicar os materiais nela para você ver como fica. Antes de iniciar essa aula aqui, eu gostaria de agradecer imensamente aí a todos os inscritos e seguidores aí do canal por estar participando aí, né? Sempre que eu posto um vídeo, o pessoal já está curtindo aí, comentando, e isso é muito bom, tá? É realmente estimulante aí saber que o conhecimento que eu estou transmitindo aqui está ajudando aí outras pessoas, né? Então isso realmente me estimula aqui a estar trazendo mais vídeos aí para você. Então, se você curtir esse vídeo, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário e sugestões também aí para as próximas videoaulas. Então, já estou com o nosso bloco aqui no SketchUp zeradinho aí, sem material nenhum. E para criar materiais de tecidos, né? Vou começar aí por tecidos básicos na aula de hoje. Em aulas para frente aí eu vou falando sobre variações, né? Porque existem inúmeros tipos. A gente tem aí material de veludo, tem tecidos mais brutos, assim, como tecidos de toalha. E hoje eu vou falar sobre tecidos aí de algodão mesmo, que você pode aplicar em uma cama, todo o princípio para você conseguir configurar um sofá, né, coisas do tipo aí. É um material que vai funcionar super bem em várias situações. Então, o princípio que você precisa entender, na hora que a gente chega aqui no V-Ray, eu vou criar um novo material genérico e eu vou chamar aqui de tecido aula. O primeiro ponto, que eu acho que já se torna assim um pouco óbvio, digamos assim, para quem já trabalha com o V-Ray, é que você vai precisar de uma textura, né? Você vai precisar ter a textura desse tecido. Só que tem um macete que eu uso aqui, que é bem parecido com a aula que eu falei sobre couro. Se você não assistiu essa aula, eu vou deixar na descrição do vídeo, aonde eu consigo criar com uma única textura diversos tipos de tecidos aí. E é isso que eu quero te ensinar na aula de hoje. Então, eu não trabalho com textura no Diffuse. O que eu faço no meu Diffuse é colocar aqui um mapa de Fall-Off. Então, aplicando um mapa de Fall-Off, se eu retornar aqui na prévia do V-Ray, você vai observar que a gente tem ali uma percepção de gradiente, né, aqui nessa prévia do material. Inclusive, quando eu configuro tecidos, eu gosto de trocar aqui para Fabric. Voltando aqui no Fall-Off, se você não sabe como esse mapa funciona, na cor A, a cor que você colocar aqui no A é o que você vai ver de frente, e o que você colocar na cor B é o que você vai ver paralelamente. Então, a gente olhando de frente esse material, nós vamos ver um vermelho, e paralelamente aqui ele vai começando a esverdear, então ocorre esse gradiente. E por que a importância do Fall-Off na hora de criar um mapa aí para fazer um tecido, né? Para te mostrar o porquê, eu peguei algumas referências aqui na internet. Então, sempre que a gente tem um tecido, se você reparar, essas áreas aqui que a gente vê de frente, né, elas são um pouco mais escuras do que o que a gente vê ali em cima. Então, o efeito de Fall-Off, ele faz isso, né, essa percepção de uma transição de uma área mais escura para uma área mais clara ali. Então, se você não usa um mapa de Fall-Off, você dificilmente vai ter uma percepção bacana de tecido aí nas suas imagens. Então repare nessa área aqui também, como aqui embaixo é um pouquinho mais escuro do que lá em cima. Aqui também, lá em cima sempre tem uma sensação de esbranquiçado, né? Isso ocorre aí também em sofá. Veja essa referência de um sofá, como essa área aqui é mais escura que a área de cima. São tons diferentes. Então, se você chegar aqui no V-Ray e simplesmente aplicar uma textura no Diffuse, você não vai ter essa percepção, tá? Isso não vai te dar um efeito realista. Então, entendendo como funciona, o que eu faço aqui no meu Fall-Off é colocar na cor A cor que eu vou querer para esse tecido. Então, vamos imaginar que eu quero um tecido cinza escuro aqui. Eu coloco mais ou menos o tom que eu quero, que vai ser por aqui. E na cor B, que é o que eu vou ver, conforme o objeto vai se curvando, eu vou copiar a mesma cor e eu clareio ele aqui, ó. Eu coloco ele um pouquinho mais claro aqui. Com isso, eu já vou ter um efeito de transição, ó. Repare aqui na prévia do material como a gente tem. Eu posso até criar aqui, ó, dar um duplicate e criar aqui um tecido aula
um mesmo como uma cópia, e remover esse fall-off daqui, escurecer para tentar chegar mais ou menos no mesmo tom, veja a diferença, né, desse material de tecido para esse aqui, sem o fall-off. Então fica com um aspecto meio plastificado, né, não fica um efeito bonito. Então aplicando o fall-off, a gente consegue esse efeito aí. Então essa base aqui que eu crio é para qualquer tecido, tá? E aí é que entra a mesma situação parecida com o couro. Você vai precisar ter alguns padrões de texturas. Inclusive, fica comigo até o final dessa aula, porque eu vou começar a disponibilizar uma biblioteca de texturas e blocos aí para você, e eu já vou te explicar como que vai funcionar. O que você vai precisar é de algumas texturas aí com padrões assim, né, para você aplicar no bump, porque com o fall-off lá no diffuse e uma cor, você aplicando uma textura desse tipo aqui no bump, você já vai conseguir ter resultados ali de um tecido básico e que te dá um realismo bem bacana. Então vamos voltar lá no V-Ray. Retornando aqui no V-Ray, o que eu faço agora é vir em Maps nesse material e aplico aqui um mapa de bump. Eu clico aqui e carrego um bitmap. E esse bitmap vai ser o padrão que eu vou querer, que é aquela imagem lá que eu te mostrei, ó. Ela é assim, então eu vou ter um tecido com esse padrão aqui de bump. Vou clicar em abrir e o próximo passo que eu faço aqui é habilitar a visualização desse mapa de bump lá no meu SketchUp aqui. Então aqui quase não dá para a gente ver, mas o tecido, além dele ter o efeito da transição, ele já tem um bump ali. O que eu vou fazer agora para você poder ver como ficou? Eu vou aplicar esse material nessa colcha aqui, ó. Então eu vou entrar aqui nesse grupo e vou aplicar o material. Vou aplicar ele ali e vou aplicar ele aqui também. Aí você vai entrar num outro ponto crucial aí para materiais de tecido, né? Você vai precisar mapear. Então tenha atenção de que aqui no bump você clicou nesse olho, tá? Porque se o seu material ficar assim, é porque você não habilitou a visualização da textura aqui no bump. Feito isso, eu vou mapear. Então, para fazer o mapeamento, você tem várias opções. Você pode simplesmente entrar aqui no grupo, nesse grupo aí, e no V-Ray 3.6, que é a versão que eu uso aqui, nele para cima, se você clicar com o botão direito, você tem a opção aqui, ó, V-Ray UV Tools. E você pode tentar uma dessas duas triplanares aqui. Então eu vou tentar a triplanar Word, para ver o que acontece. Ele demora um pouquinho, então você aguarda aí alguns segundos e já ficou bom. Agora eu vou entrar na outra aqui e vou fazer a mesma coisa, Ctrl A para selecionar tudo, V-Ray triplanar. Então, mapeado o tecido, o outro ponto importante é a escala, né? Então, você pode vir aqui em editar e você pode aumentar a escala desse tecido, se você quiser. Então, por exemplo, 0,5 aqui, às vezes eu posso querer um padrão maior, 1. E aquela ali é a escala do meu bump. O que eu vou fazer agora vai ser um render aqui para você ver como ficou. Então, veja aí o resultado no material, né? Como que a gente tem ali aquela percepção de gradiente nesse tecido. E o que você pode fazer é simplesmente, vamos imaginar que você queira uma outra cor de tecido, ou achou que o bump de repente ficou um pouco forte, você pode diminuir o valor desse bump aqui no material. Por exemplo, vou diminuir para 0,3, para ele ficar um pouco mais fraco. E aqui na cor do fall-off, eu posso criar um outro tecido. Vamos imaginar que eu quero um tecido aqui com um tom diferente. Então, vou pegar algo por aqui, ó, aqui assim. Aí, quando você define a cor 1, você copia para o B e puxa ela sempre aqui. Eu puxo sempre para cá, assim, ó, mais para a esquerda e mais para cima, para ela ficar mais clara e menos saturada. Eu vejo na prévia ali, ó, se eu quiser um efeito um pouco mais forte, eu posso puxar um pouco mais aqui. E aí eu vou ter um efeito mais forte ali desse gradiente, ó. Vamos fazer um novo render. Então eu acabei mudando o ângulo aqui para você poder visualizar um pouco melhor como fica o material, né? E aí para essa cama aqui, eu vou criar 4 tipos de tecido. Vou deixar esse tecido na manta, vou criar um tecido cinza para essa colcha aqui e para alguns travesseiros, esses dois da frente. Vou criar um outro padrão para essa parte aqui e a parte do fundo e um tecido branco para os dois travesseiros maiores e o colchão aqui. Então vamos voltar aqui no V-Ray. O que eu faço a partir do momento que eu criei aqui o tecido 1, eu copio ele, então vou dar um duplicate. Como eu quero um tecido cinza para as outras áreas ali, eu vou simplesmente trocar aqui a cor do fall-off. Então, eu vou querer um tecido cinza mais escuro, para cá
Aqui eu vou copiar a cor e eu posso até clarear ele um pouco por aqui, ó. Vamos ver como é que ficou o efeito, já ficou legal. E eu vou aplicar agora esse tecido nas outras partes que eu quero. Então eu quero tecido cinza para essa coxa aqui. Vou aplicar ele e já aplicando eu automaticamente já clico aqui com o botão direito e dou um triplanar. Vou querer esse tecido cinza também nesses travesseiros aqui. Aqui e aqui. Vou dar um triplanar também. Feito. Agora eu vou criar um outro padrão para aplicar nessa parte aqui e naquele fundo lá. Então eu vou duplicar novamente o tecido aqui, vou dar um duplicate. Para esses daqui eu vou criar um tecido com outro tom. Então vamos entrar aqui. Eu vou criar um tecido com um tom de marrom bem escuro aqui, que seria assim. E para cá eu vou copiar, vou clarear ele por aqui. Pode ser assim, posso até escurecer ele um pouco mais. Quero um tecido bem escuro, ó, desse tipo assim. E eu vou trocar o padrão do bump aqui. Então eu vou pegar uma outra textura. Eu posso clicar aqui nessa pasta, ó, e eu vou experimentar esse outro padrão aqui. Não sei se vai ficar legal. Vamos habilitar a visualização. E eu vou aplicar ele aqui nessa base. Já vou com o botão direito triplanar. E aqui nesses maiores do fundo também. Então vou aplicar. E vou dar um triplanar também. Eu primeiro aplico o tecido e dou um triplanar para depois escalonar, né? Porque eu achei que a escala ficou um pouco grande. Então eu quero diminuir um pouco a escala desse tecido aqui. Eu vou botar aqui 0,2. Deixar assim. E para o tecido branco, o pensamento é o mesmo. Vamos dar um duplicate aqui, ó. E aí agora eu vou colocar, sempre que eu quero algo branco, eu não coloco no branco máximo, coloco mais ou menos por aqui assim. Copio para baixo e esse aqui eu vou clarear, para ter o efeito da transição. O mapa de bump também vai ser outro aqui. Para esse eu vou pegar uma textura aí que tem alguns amassados, então essa 48 aqui, vou retornar e agora eu vou aplicar ele ali. Então vou entrar aqui, aplicar ele aqui, aqui. No fundo também. Botão direito triplanar. E aqui no colchão também. Triplanar. A escala a gente pode aumentar um pouco, 0,5, para dar uns leves amassados ali. Agora eu vou renderizar para você ver como ficou a cama toda com os materiais aplicados aí. Já renderizado aqui, eu tenho alguns ajustes a fazer, né? Primeiro, o valor desse bump aqui que eu achei que ficou forte, então eu vou diminuir. E esse aqui também eu não gostei da cor dele, eu vou trocar para tentar um efeito mais bonito ali. Então vamos pegar primeiro esse do travesseiro aqui, vou selecionar com conta-gota. 0,3 ficou muito forte o bump, eu vou tentar 0,05 para diminuir bem, ser bem discreto. E esse tecido aqui, eu vou tentar um tecido escuro. Então preto eu boto sempre um pouquinho acima do máximo aqui, tá? Nunca coloque preto total. E aí eu copio aqui para a cor 2 e eu vou dar uma clareada. Então vou querer um tecido assim para aquela parte. Vamos renderizar novamente. E pronto, eu já tenho aí a minha cama configurada, né? Veja como ficou o material. Vou fazer ela de alguns outros ângulos aqui para você ver que esse material ele vai funcionar bem de qualquer ângulo que você colocar. Mais um teste aí, sempre dando o efeitozinho da transição aqui. Eu vou mostrar agora para você a aplicação. Vou pegar um tecido qualquer aqui, pode ser esse cinza, e aplicar ali um sofá, do jeito que ele está configurado. Então já peguei um modelinho de sofá aqui, apliquei ele, e eu vou renderizar para a gente ver como ficou esse sofá com material de tecido aplicado. Veja o resultado, e mais uma vez mostrando a possibilidade desse material, né? Se eu quisesse um sofá de tecido vermelho, poderia fazer isso aqui. E até clarear ele por aqui assim, ó, fazendo esse efeito aqui. Teste 1 e teste 2 aqui. Bom, com essa aula você já consegue aí criar tecidos básicos, né? Experimente aí essas dicas, me conte aí o que você achou. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link aí para o Google Drive, né? Onde eu vou disponibilizar para você algumas texturas de padrões de tecido para você usar no bump. E na próxima aula
eu vou já trazer algumas novidades aí para você, tá? Eu já tenho algumas aulas aqui para gravar e uma delas vai ser outros tipos de tecido. Então eu vou te mostrar como fazer tecidos com texturas, tá? Então já tecidos estampados, tecidos que tenham desenhos diferentes, né? Porque esse tecido aqui ele é um básico, ele é um tecido que quebra um galho muito bom para você configurar rapidamente aí, né? Ter um material bem flexível. Mas existem outros tipos onde a gente tem marcações maior da costura aqui, dos veios do tecido. E tecidos aí com estampas também que você pode usar em almofadas. Ou mesmo, como eu comentei, tecidos mais brutos aí, como toalhas e coisas do tipo. Então, para não ficar uma aula muito maçante, eu vou deixar para as próximas videoaulas aí, explicando para você como que eu faço esses outros tipos de materiais. Então não se esquece aí, para não perder os próximos vídeos aí, de se inscrever no meu canal aqui. E importante também uma dica para você, faça o download do meu e-book, tá? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Além de você fazer o download desse e-book, você também entra na minha lista de e-mails. E quem participa da minha lista de e-mails lá, eu envio sempre um e-mail avisando que eu postei uma aula nova, além de dicas extras. Por exemplo, ontem eu mandei aí uns links de inspirações, né, para você poder acompanhar os melhores artistas aí 3D do mundo. São estúdios que eu acompanho e é um conteúdo exclusivo que eu não posto aqui no canal, nem nas redes sociais. Então participei também da minha lista de e-mails fazendo o download do meu e-book. Um abraço e até a próxima videoaula.